Olá, meus pupilos da enfermagem, eu sou a professora Paloma e hoje eu vim falar um pouco sobre saúde da criança. Eu vou começar com os conceitos básicos e principalmente com uma escala que a gente usa para avaliar o recém-nascido assim que ele nasce, tá? Então, pelos conceitos. Nascimento, o que é um nascimento? É um processo qual o concepto, que foi concebido dentro da barriga da gestante, dentro da barriga da mulher, ele vivo ou ele estando morto também, ele vai ser expulso ou extraído da mãe. Isso é o significado do nascimento. Então, de qualquer forma, ele vai sair uma hora de dentro da barriga da mãe, seja ele vivo ou seja ele morto. RN, a grande maioria sabe, é o recém-nascido até 28 dias de vida, ele é chamado de RN. E neonatologia é um ramo da pediatria que se especializou nos RNs. Então, neo é novo, nato é nascido e logia é estudo do neonato, estudo da criança, do recém-nascido. Classificação do recém-nascido. Assim que o bebê nasce, a gente tenta classificar ele de diversas formas e anotar isso, sim, principalmente também no resumo de alta. Na carteirinha da criança a gente anota tudo isso. Quais são esses tipos de classificação? Primeiro, eu tenho uma classificação de acordo com a idade gestacional, o RN a termo ou RN termo, ele foi um RN que nasceu com 37 semanas de gestação a 42. Então, por isso que é muito importante avaliar a gestante por semana gestacional, porque é quando a gente vai saber se esse RN nasceu a termo, dentro do período certo, do período correto. Então, a partir de 37 semanas, todo RN, algumas literaturas trazem com 38 também só. Então, a partir de 37, 38 semanas, o RN é a termo. Nasceu no período certo, correto, ideal para nascimento. Após a 42 semanas, ele é considerado um RN pós-termo, que nasceu tardio, passou até do prazo de nascimento. A gestante chegou com 42 semanas confirmados. Pela idade gestacional, ela foi calculada através do ultrassom, tá batendo com a data da última menstruação, e ela está de 42 semanas, o médico provavelmente vai induzir esse parto, porque já está passando do prazo. Então, o RN que nascer de 42 semanas para cima, acima de 42 semanas, ele é considerado pós-termo. O pré-termo, que seria o pré-maturo, é aquele RN que nasce antes do tempo, antes de 37 semanas. Qualquer idade gestacional antes de 37 semanas é um RN pré-termo, seja ele vivo, seja ele morto, a gente vai classificar ele dessas formas, o RN. Então, a termo é o ideal, de 37 a 42 semanas. Pós-termo é acima de 42 semanas, já passou do momento de nascer. E pré-termo é abaixo de 37 semanas, ele é prematuro, nasceu antes do tempo. A gente também tem um outro tipo de classificação pelo tamanho do bebê, pelo peso do bebê. Então, temos a sigla GIG, que é grande para a idade gestacional. O RN GIG é aquele RN que nasce com mais de 4 quilos. Então, ele é mais de 4 quilos. O RN PIG, que é pequeno para a idade gestacional. Por isso que é importante a gente saber quantas semanas gestacional que aquela mulher está ganhando o bebê. E ele nasceu, e aí a gente vai avaliar através do peso aqui. Pequeno para a idade gestacional é aquele RN que nasceu com menos de 2,5 kg. Menos de 2,5 kg. É o RN PIG para a idade gestacional. O adequado para a idade gestacional é aquele RN que nasce entre 2,5 kg até 3,999 kg. Então, esse é o RN adequado para a idade gestacional. Porém, se
nasceu de 36 semanas, pré-termo, ele automaticamente ele pode ser um pouco pig. Só que às vezes ele nasceu com 2,5 kg, tá bem, então ele não vai ser muito tão pig como a gente fala. Por quê? Porque ele tá de 36 semanas e nasceu com 2,5 kg, tá bem, nasceu bem, não precisou ficar na incubadora, tá respirando bem, vai ser um RN pré-termo, porém adequado para a idade gestacional, porque ele nasceu num peso que, de acordo com a idade gestacional, é um peso considerado, certo? Agora, quais são os sinais vitais do recém-nascido? Temperatura ideal é de 36 a 36,5. Frequência respiratória e frequência cardíaca do recém-nascido é sempre mais acelerada, principalmente nesses primeiros 3 meses do bebê, que é uma estrogestação dele, é uma continuação da gestação, só que fora da barriga, fora do útero. A pressão arterial, que é uma coisa que a gente não tem tanto contato, vai ter mais contato aquele funcionário que trabalha em neonatologia, que aí precisa estar avaliando a pressão arterial, porque usa-se um equipamento próprio para verificar a pressão arterial de um neonato. A pressão arterial tem que estar entre 7,75 por 50, então 7 por 5, o que para um adulto não é tão normal. Igual a frequência cardíaca tem que estar entre 80 a 170, o que para um adulto não é normal. Então, do recém-nascido vai ser sempre diferente, vai ser sempre uma taquicardia, uma taquipneia também. Então, sempre para o recém-nascido é um pouquinho mais. Quais são os equipamentos e materiais que a gente vai usar para verificar esses sinais? É necessário, para a realização eficaz de um exame físico do recém-nascido, termômetro esteto, e o aparelhinho de pressão tem que ser próprio, apropriado para eles. Até o oxímetro. O oxímetro não é igual ao do adulto. O oxímetro deles é como se fosse uma pulseirinha que fica enrolada na mãozinha ou no pezinho. Então é tudo diferentinho. Nesse slide vocês vão observar que o ambu também é diferente, principalmente para neonato e para crianças um pouco maior, crianças pré-escolares. Tem ambu diferente para eles, por conta do tamanho, do peso, então são ambus diferentes. A balança deles tem toda a especificidade. E aí na imagem vocês percebem que aquele a última braçadeira é o do recém-nascido, que ela é bem pequenininha, muito pequenininha. Se for comparar principalmente com uma braçadeira de aparelho de pressão de adulto, ela fica minúscula do lado, né? Vocês percebem aí na imagem. Agora um pouquinho sobre os cuidados imediatos do RN. Assim que ele nasce, o que a gente tem que fazer? Assim que ele nascer, primeiro secar e aquecer o bebê, porque o bebê ele acabou de sair daquela barriguinha onde ele se mantinha quentinho, se mantinha de uma forma adequada, sem precisar fazer nada, porque o organismo da mãe dele fazia tudo isso por ele. Então ele vai até o cérebro dele receber a resposta de que tem que adequar a temperatura sozinho, vai demorar. Então a gente tem que manter esse bebê aquecido, senão ele pode acabar tendo uma hipotermia. Porque o cérebro dele é muito imaturo ainda para mostrar que tem que elevar a temperatura ou tem que diminuir. Então sempre eu vou secar ele e colocar num bercinho aquecido ou no braço da mãe, dependendo de como ele nascer principalmente. A desobstrução de vias aéreas superiores é sempre, se necessário, se é um bebê que nasceu com muita secreção, não chorou muito, então a gente vai desobstruir, só se for necessário. Hoje, na literatura de hoje em dia atual, eles não é um procedimento que é invasivo, que não tem tanta necessidade como tinha antigamente. Antigamente já fazia parte da rotina fazer essa desobstrução, aspirar vias aéreas superiores e inferiores. Hoje em dia não faz parte da rotina, só se for um RN que está com muita secreção no nariz e não está conseguindo respirar. Pinçar o cordão umbilical. Outra coisa que mudou. Antigamente, assim que nascia, tinha que ser o mais rápido possível para pinçar o cordão umbilical, um palmo acima do biguinho do bebê, né, da inserção no bebê, um palmo acima já clampeava esse cordão umbilical. Hoje em dia existem estudos, novos estudos, que pode se demorar mais para cortar a conexão entre mãe e bebê. Ou seja, quando perceber
que está sendo umidificado já esse cordão, parar de pulsar o cordão umbilical, aí é cortado. Algumas mulheres decidem fazer isso. Assim como tem mulheres que decidem no momento do parto cortar o cordão umbilical, não com pinça, não com tesoura, com fogo. Pegar e cortar esse cordão umbilical com fogo. Então são literaturas novas, ainda está em estudos, mas ainda se utiliza assim que nascer, tá tudo bem com o bebê, tá tudo bem com a mãe, já corta o cordão umbilical, tudo certinho. Mas existem literaturas que trazem esses novos estudos. Credenciação. Vai ter que pingar uma gotinha de nitrato de prata, 1%, no olhinho do bebê, para evitar a transmissão vertical de gonorreia, de doença sexualmente transmissível, principalmente se a via do parto for vaginal. Então tem que pingar essa gotinha de nitrato de prata. Algumas mães decidem não fazer isso, mas isso vai do respaldo. A mãe tem um respaldo e tem o direito de escolha de fazer. Tem um parto humanizado, no parto humanizado elas decidem não fazer nada disso, nem medicação no bebê assim que ele nasce, nem nada. Mas no parto hospitalar tem que fazer todo esse procedimento. E outra coisa muito importante é a identificação do bebê. Colocar a pulseirinha. Antes de nascer a gente vai estar com a sala de parto preparada, com todo o aparato para receber esse recém-nascido. Principalmente o que tem que ter é essa pulseirinha para evitar. Antigamente existia muito troca de bebê, então foi visto que quanto mais rápido você identificar esse bebê, mais difícil de acabar acontecendo isso. Então tem que se atentar à pulseirinha. Então a gente vai pegar esse bebê, aquecer, limpar ele com paninho. A gente não vai dar banho, a gente vai limpar ele com paninho. Aquecer, eu posso aquecer colocando ele no colo da mãe por minutos para a mãe, né, ter o primeiro contato com o bebê, e depois colocar no bercinho aquecido. Coloquei no bercinho aquecido, eu vou pingar o nitrato de prata no olhinho para evitar doenças gonorreicas e vou colocar a pulseirinha de identificação nele para checar sempre a pulseirinha da mãe e do bebê. E enquanto eu estou fazendo tudo isso, no próximo slide tem o índice de Apgar. Esse índice de Apgar a gente vai avaliando assim que o bebê nasce. É sempre no primeiro e no 5º minuto de nascimento do bebê que a gente vai avaliar. Ah, mas quando eu vou avaliar? Assim que o bebê nascer. Enquanto eu estou fazendo todos esses cuidados imediatos do bebê, eu vou fazer um índice de Apgar nele. E observar cada item desse índice de Apgar. Então, o que é esse Apgar? É um teste para medir a saúde desse recém-nascido. Se o recém-nascido nasceu bem, ótimo, ou se ele não nasceu bem. Eu vou dar uma nota de 0 a 10, cada item vale de 0 a 2, e eu sempre tenho que dar aquela, não tem quando o bebê nasce que fala, foi 8 e 9, 5 e 10, entendeu? Então, é essas notas que a gente vai dar. Ele vai avaliar frequência cardíaca, cor do bebê, respiração, reflexos e tônus muscular. Então, Apgar, aparência do bebê, o pulso do bebê, gesticulação, atividade do bebê e respiração desse bebê. É tudo que eu vou avaliar desse índice de Apgar. A partir dele, eu vou saber se o bebê vai precisar de um suporte mais avançado de vida ou se o bebê está ótimo, excelente, pode ir com a mamãe. Então, é uma escala utilizada mundialmente para avaliar a vitalidade e o grau de asfixia do recém-nascido. Deve ser realizada entre o 1º e o 5º minuto de vida, e se persistir baixo no 5º minuto, vamos supor, o bebê nasceu, 18 horas ele nasceu. Eu avaliei o 1º minuto, 18 e 5, eu vou avaliar o 5º minuto. No 1º minuto deu uma nota baixa, deu 5. No 5º minuto, continua com 7. Eu vou no 10º minuto, 18 e 10, fazer uma terceira avaliação, que é no 10º minuto, para ver se melhorou essa nota. Vamos supor que de 7 ele subiu para 9, aí tá ótimo, eu posso deixar ele com a mamãe, mas eu vou ficar observando. Se não, continuou 7, eu vou ter que precisar de um suporte mais avançado, que fique de olho nele. Ou uma
uma UTI neonatal ou eu posso deixar, vou pedir para a pediatra dar uma avaliada, ver se precisa de uma UTI neonatal ou se precisa de alguma outra abordagem. Então, através dele é avaliada a necessidade de um suporte mais avançado, como a UTI, ou se o RN pode ficar juntamente com a mãe no alojamento conjunto. Principalmente se o RN vai poder mamar, né? Se a mãe vai poder amamentar esse bebê. Então, nesse próximo slide, vocês veem que está tudo aqui que eu coloquei. O APGAR, aparência, pulso, gesticulação, atividade, respiração. Anota, cada coisinha dessa é de 0 a 2 para avaliar, para dar a nota. Então, no final vai dar de 0 a 10, mas cada um vai ser 2, 2, 2, 2, 2, cada ponto. E nesse quadrinho está escrito certinho, então é 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, para conseguir atingir essa nota de 10. De 7 a 10 a vitalidade está ótima. De 4 a 6 ele está com um pouquinho de asfixia, tem que estar de olho, precisa de um UTI neonatal. De 0 a 3, corre, é emergência, tem que ir para uma UTI neonatal o quanto antes possível. Precisa de um suporte mais avançado o quanto antes possível. Então, essa escala de APGAR, ela vai me dar esse suporte e ela vai me dar uma forma de avaliar esse recém-nascido se precisa ou não desse suporte maior. Agora, os cuidados imediatos com o recém-nascido. O que seriam esses cuidados imediatos? Depois que o recém-nascido nasceu, tá tudo bonitinho, ele tá bem, tudo, vai pro alojamento conjunto, ou então passou 1 hora já do parto, a gente tá organizando as coisas para poder levar ele e a mãe pro alojamento conjunto. O que eu tenho que fazer? Higiene, o banho é realizado aproximadamente 6 horas ou mais após o nascimento, então eu não vou dar banho no bebê assim que ele nasce, é 6 horas ou mais após esse nascimento. A administração da vitamina K. Por quê? 1 mg de vitamina K intramuscular. Eu posso colocar essa vitamina K nos cuidados imediatos também. A prevenção de doenças hemorrágicas. Então, eu faço imediatamente ele nascer ou eu faço depois também. Não tem problema, não tem uma pressa tão grande. E curativo do coto umbilical, não é um curativo. Nada mais, nada menos que limpar com álcool, e eu vou orientar a mãe a fazer isso até que mumifique esse coto e caia. Fazer as medidas antropométricas, né? Medir, pesar o bebê para colocar na carteirinha. E a imunização com a BCG e a hepatite B, primeira dose da hepatite B. A BCG só vai poder ser realizada em RNs adequados para a idade gestacional. Os RNs PIG não fazem, os DIG a gente faz. Por quê? Só faz a BCG com um bebê maior que 2 quilos. Menor que 2 quilos eu não posso fazer a BCG, tá ok? Mas isso daí é só na parte de imunização que a gente vai dar uma pincelada melhor. Depois de tudo isso, o mais importante vem, que é a evolução ou anotação de enfermagem. A gente vai anotar como que foi a parto, o que aconteceu, qual o sexo do bebê, qual o peso, qual a altura, se nasceu bem. Vou colocar a classificação do bebê, esses 2 tipos de classificação, DIG, PIG, AIG, a termo, pós-termo ou pré-termo. Tem que colocar tudo isso, quantas semanas o bebê nasceu, qual o peso, se nasceu bem, o índice de APGAR, primeira e segunda nota, preencher toda a papelada também para entregar para a mãe. E na ficha fazer a impressão plantar na ficha do bebê, sempre tem essa impressão plantar e impressão digital. Observar as pulseiras se está correta, com o nome da mãe, a pulseira do bebê e da mãe. Depois de tudo que aconteceu, de todo o que aconteceu, anotar. E não deixar de anotar nada que aconteceu. Sempre anotar tudo que aconteceu lá dentro, qual a idade gestacional, quanto que nasceu, qual a altura, qual o peso, qual a classificação do bebê, qual foi o índice de APGAR, qual foi o médico que fez o parto, qual foi a pediatra que recebeu esse bebê, que avaliou esse bebê também, tá certo? Agora eu vou falar um pouquinho do exame físico do recém-nascido. O exame físico vocês não vão ter tanto contatos técnicos, porém os enfermeiros ele tem que fazer. Mas os técnicos ele tem que saber
você. Começar pelo crânio. O crânio do bebê ele é composto por 6 ossos, o frontal, o occipital e os 2 parietais. Tem uma forma oval, porém, se o bebê nasce pelo parto vaginal, pode acontecer alterações no crânio do bebê. Por quê? Quando ele passa pelo parto vaginal, ele já nasce com as fontanelas idealmente para isso. Para um osso do crânio se sobrepor ao outro, para não acontecer nada assim com a cabecinha dele. Então, um sobrepõe ao outro para passar pelo canal vaginal. Então, às vezes, pode acontecer do bebê nascer com a cabecinha torta, amassada, mas que depois de 1 a 2 horas já vai melhorando esse aspecto. Então, o cavalgamento, a superposição do couro cabeludo pode acontecer. Então, quando a gente avaliar, a gente pode observar isso. Caput sucedâneo é o que? É um edema dos tecidos moles do couro cabeludo. Então, às vezes pode estar inchado aqui nas fontanelas, né? Que são nada mais do que como que o pessoal chama normalmente? As moleiras deles. Nas moleiras, que é mais conhecido como fontanela. A gente tem que chamar como fontanela. Então, nas moleiras pode estar um pouquinho edemaciado, pode estar um pouquinho inchado. Então, isso é normal acontecer. De 1 a 2 horas aproximadamente começa a desinchar. É igual a gestante, no final da gestação ela dá uma inchada e depois ela vai enxugando. As fontanelas nada mais é que a moleira, né? É esse espaço cartilaginoso entre os ossos do crânio. A face do RN pode apresentar um leve edema na face do RN com manchas consequentes do trabalho de parto. Pode ser uma face desigual, então tudo isso no exame físico eu vou observar. Bebê que nasce com alguma alteração anatômica, a gente tem que anotar e a gente observa isso também no rosto. Bebê com síndrome de Down já tem aquelas faces de síndrome de Down, então a gente pode anotar isso também. Bebê que nasce com alguma síndrome, então tudo isso a gente vai ver nesse exame físico. Na continuação do exame físico do bebê, a gente observa também a pele do bebê. Se vocês verem um bebê pós-termo, vocês vão ver que ele nasce com um vernix caseoso. O que é esse vernix caseoso? É como se fosse uma camada de gordura bem espessa, parece uma manteiga, um sebo, que fica na pele do bebê bem grosso. E você percebe isso mais em bebê pós-termo, perdão, que nasce acima de 42 semanas, ou então está perto de 42 semanas já, que é uma camada de proteção da pele do bebê, então nasce com mais vernix caseoso. Também pode ter aquele bebê que nasce com problemas na pele, então com bolinhas na pele, com manchinhas na pele, então tudo isso a gente examina nesse exame físico. As orelhas a gente tem que observar os tamanhos, se elas são simétricas ou não. Através dessa observação a gente vê também síndromes, tem síndromes que a gente consegue perceber pela simetria da orelha também. O tórax ele é cilíndrico e a gente observa visualizando alguma malformação cardíaca. Na escuta do coração do bebê, no comecinho, nos primeiros dias de vida, a gente pode escutar como se fosse um soprinho, que é comum no bebê, é um sopro fisiológico, cardíaco fisiológico. Porém que 1 dia, 2 dias depois que ele nasce, esse soprinho vai sumindo. Que esse sopro é tipo uma cânula que é aberta dentro do coração do bebê enquanto ele está na vida intrauterina, dentro da mãe. E aí esse soprinho fisiológico vai sumir. Porém, algumas crianças, justamente essas crianças que desenvolvem o sopro cardíaco, é um problema que teve no momento de fechar essa válvula. Então, nesse exame, o exame físico, o primeiro exame físico que a gente faz no bebê é o mais importante, é o que a gente vai observar todas essas alterações e uma possível alteração que ele leve para a vida toda. A genitália. Na genitália a gente tem que identificar na genitália masculina uma possível fimose. Na genitália feminina a gente pode observar um pouquinho de saída de secreção, que é comum nos primeiros dias, por conta da bebê. O bebê ele nasce com muito hormônio da mãe, principalmente assim que ele nasce. É igual eu falo, tem a estrogestação, onde ele
ele vai estar ainda com muito anticorpos e com muito hormônio da mãe, principalmente na amamentação. Na amamentação ele vai pegar muito hormônio e muito anticorpo da mãe. Então é comum acontecer isso, só tem que observar se é em pequena quantidade, se foi muita quantidade, em grande quantidade, aí tem que comunicar ao médico, para o médico dar uma avaliada. No ânus do bebê, a gente tem que ficar atento àquele ânus que nasce empelicado, tampado. Então, às vezes, por isso que é importante, quem já teve bebê aqui, quando ficou internado, a gente pega e pergunta: mãe, o bebê já fez cocô? O bebê já fez cocô? Enquanto o bebê não faz cocô, não é liberado, justamente por isso. Porque pode ser uma alteração no ânus do bebê, onde ele pode ter nascido como se fosse uma película no ânus que não deixa esse cocô sair, certo? Então, por isso que a gente pergunta. Sempre quando passa a visita, vai pegar as queixas no quarto, a gente pergunta: mãe, já fez cocô, já fez xixi, já fez... Enquanto o bebê não faz cocô, a mãe não sai de alta, justamente para avaliar essa questão. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês me mandem no WhatsApp. Qualquer dúvida, pode me mandar também, comentar aí no vídeo, curtir, e aí a gente vai se falando, tá? Obrigada!